Lição de número 12: A bondade de Deus em nos atender. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista Adultos. O tema que nós estamos estudando nesse trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Estamos na lição de número 12, cujo tema é a bondade de Deus em nos atender. Meus irmãos, na lição de hoje, veremos um dos atributos de Deus ressaltados por Jesus Cristo no Sermão do Monte, a bondade. Ele é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que é essencial para a sua subsistência. A bondade do Pai também é revelada a nós mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que seria de nós, pessoas tão imperfeitas, se Deus não olhasse para nós com bondade, misericórdia e amor? Eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então, pegue uma caneta, um lápis para fazer suas anotações. Hoje teremos muitas informações que certamente vão lhe auxiliar no preparo da aula. Então, eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus irmãos, estamos estudando a lição de número 12. O tema é a bondade de Deus em nos atender. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 11, que diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. A verdade prática diz assim: Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de número 7 até o versículo de número 20. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para os objetivos da nossa lição. Lembro aos professores que esses objetivos devem ser alcançados em sala de aula. Primeiro, o objetivo é compreender o significado da bondade de Deus. Segundo objetivo, conscientizar de que só existem dois caminhos. Terceiro objetivo é advertir contra a mentira dos falsos profetas. Muito bem, meus irmãos, estaremos estudando os 3 pontos da lição com os seus subtópicos. No primeiro ponto, estaremos estudando a bondade de Deus. No segundo ponto, nós vamos estudar sobre o tema Há dois caminhos para escolher. E o terceiro ponto, nós vamos estudar a mentira dos falsos profetas. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição? Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido algumas lições, você vai encontrar na nossa playlist. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Então fique conosco. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: a bondade de Deus. E o primeiro tópico, definição de bondade. A palavra bondade, meus irmãos, é definida como qualidade ou caráter de bom,
boa índole, benevolência, brandura e boa ação. O que a Bíblia diz sobre a bondade de Deus? Veja, meus irmãos, a Bíblia nos fala que a bondade de Deus é uma de suas principais qualidades ou atributos. Faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Essa bondade pode ser vista nas obras que ele fez e no amor que tem manifestado pela humanidade ao criar, sustentar e oferecer reconciliação em Jesus Cristo. Segundo o tópico da nossa lição, diz assim: a bondade de Deus no aspecto bíblico. Muito bem, meus queridos irmãos, já definimos o que é bondade e agora veremos no aspecto bíblico o que é a bondade de Deus. É importante afirmar que na Bíblia a bondade não é compreendida apenas por uma definição de termos, mas sim de essência, visto que Deus é bom por natureza. Dele emanam todos os bons atos de bondade, pois ele é amor. Veja, meus irmãos, ao jovem rico Jesus perguntou: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos capítulo 10, versículo 18. Somente Deus é essencialmente bom e perfeito. Esta grande declaração nos mostra a futilidade das obras de justiça. Ninguém é naturalmente bom. Veja, meus irmãos, a noção de bondade é inseparável da noção de Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, diz o Salmo 73 e o versículo de número 1. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e em verdade, diz Êxodo capítulo 34, versículo 6. Terceiro, queridos irmãos, a bondade de Deus no aspecto teológico. Já fizemos uma definição de bondade, já estudamos sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. Agora vamos estudar sobre a bondade de Deus no aspecto teológico. Veja, meus irmãos, no aspecto teológico, a bondade de Deus faz parte de um dos seus atributos morais, sendo descrito como parte de sua essência. Não é uma manifestação momentânea, casual. Quando faz o bem ou manifesta atos de bondade, ele faz isso porque realmente é bom por natureza. A generosidade de quem atende à oração. Podemos ver isso, meus irmãos, na nossa leitura bíblica. Mateus capítulo 7, versículos 9, que diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Veja o versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Veja que o texto sagrado fala exatamente da generosidade de um Deus que atende à oração. Um pai terreno, por mais que ame seus filhos, nem sempre dá o melhor para eles, mas o Pai celestial, sendo perfeito e nos amando com amor perfeito, dá-nos o melhor. Como o Pai Celeste age conosco, devemos agir com o nosso próximo, fazendo a ele o que gostaríamos que ele fizesse a nós. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição. Há dois caminhos para escolher, e o primeiro tópico, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Veja, meus queridos irmãos, o que diz a palavra do Senhor nos versículos de número 13 e o versículo de número 14 da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. Versículo de número 14 diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, diz a palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, fundamentado no texto que nós lemos, vamos começar este ponto fazendo uma inversão aqui. Primeiramente, destacaremos a palavra caminho.
Porque, meus irmãos, à luz das páginas do Antigo Testamento, caminho era algo bem conhecido de todos. Veja o texto no Salmo de número 1 e o versículo 1, que faz menção a dois caminhos. O primeiro dos pecadores, o segundo dos justos. A palavra caminho é um substantivo cujo significado é estrada, distância, jornada, maneira, vereda, direção. Expressa também um hábito. Veja que no Salmo de número 1, o salmista primeiro mostra o caminho ou o proceder do ímpio. Como seu viver é maléfico e pecaminoso, ele não tem estabilidade como o caminho dos justos, que é representado como uma árvore bem plantada. Em relação à porta, no grego quer dizer portão, porta do tipo mais largo no muro da cidade, num palácio ou em uma cidadezinha, ou no templo ou em uma prisão. No aspecto metafórico quer dizer o acesso ou a entrada. Meus irmãos, as duas portas e os dois caminhos no texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, trata-se evidentemente do caminho para o céu e do caminho para o inferno. Todos gostam da porta larga e do caminho espaçoso. No entanto, a fé não pode ser julgada por estatísticas, pois nem sempre a maioria tem razão. Só porque todos fazem alguma coisa não quer dizer que estão fazendo o que é certo. Na verdade, é justamente o contrário. O povo de Deus sempre foi um povo remanescente, uma minoria neste mundo, e não é difícil descobrir o porquê. A porta que conduz à vida é estreita e o caminho é solitário e penoso. É possível andar no caminho espaçoso e levar conosco bagagens de pecado e de desejos mundanos. Mas se tomarmos o caminho estreito, teremos de abrir mão de todas essas coisas. Jesus diz que o caminho estreito é difícil. Não se pode escolher duas estradas e tomar dois rumos diferentes ao mesmo tempo. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico diz assim: o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Veja, há somente duas portas e dois caminhos. Pela porta larga entram muitas pessoas. Pelo caminho largo transitam multidões. Nesse caminho tudo é possível, nada é proibido. Esse caminho conduz à perdição. A outra porta é estreita e são poucos os que entram por ela. O caminho é apertado e são poucos os que o encontram. Mas esse é o caminho que conduz à vida. Meus irmãos, perceba que há aqui duas lições solenes a considerar, como vemos a seguir. Em primeiro lugar, o caminho da perdição é a estrada das liberdades sem limites. O mundo oferece prazeres, diversões, riqueza, sucesso, fama e nada exige em troca. Nessa estrada das facilidades é proibido proibir. Nesse caminho espaçoso, o homem é convidado a beber todas as taças dos prazeres. Nessa jornada de prazeres imediatos, nada é sonegado ao homem, mas esse caminho congestionado conduz à perdição. Em segundo lugar, o caminho da vida é a estrada da renúncia, versículos 13 e 14 do nosso texto. O caminho estreito é sinuoso, íngreme e apertado. Exige, sabe o que, irmãos, de nós? Renúncia, sacrifício e esforço. Poucos são aqueles que o encontram, mas o seu final é a glória e a vida eterna. Vamos ao terceiro tópico, a escolha entre os dois caminhos. Jesus apresentou a todos os dois caminhos, os quais são representados por duas portas, sendo que uma é estreita e a outra é larga. A entrada para o reino de Deus acontece somente por meio da porta estreita, e o caminho a se seguir por essa porta
é um caminho apertado, mas seu destino é a vida eterna. A porta larga leva o transeunte a um caminho espaçoso e nele há muita facilidade e comodidade. Pode-se escolher a direção que se quer seguir, mas tem um destino certo, sabe qual? O inferno. Pelo ensino de Cristo Jesus, meus irmãos, ficou evidente que os que quiserem receber a vida eterna para entrar no céu devem escolher a porta estreita e o caminho apertado, que falam de Jesus, uma vez que fora dele não há como se ter a salvação. O que entendemos com esse ensino ilustrativo de Jesus é que o nosso destino depende de nossa decisão. Caso escolhamos viver um cristianismo que permite tudo, nosso destino estará comprometido. Porém, se optarmos em viver uma vida santa, entrando pela porta estreita e trilhando o caminho apertado, nosso futuro será maravilhoso. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí. A lição está maravilhosa e eu convido você para estudar conosco o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: a mentira dos falsos profetas. E o primeiro tópico: cuidado com as falsas aparências. Veja o que nos diz, meus irmãos, versículos 15 e o versículo de número 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora vá para o versículo 16, que diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, há advertências na Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento, para se tomar cuidado com os falsos obreiros, aqueles que aparentam-se algo quando na verdade não são. O apóstolo Pedro esclareceu que os últimos dias seriam caracterizados pela presença de falsos mestres, de falsos profetas. Por meio deles, os ensinos errados e as heresias viriam. Meus irmãos, é importante também dizer que o apóstolo João nos alerta quanto à necessidade de não dar crédito a todo e qualquer espírito, visto que os tais, como disse o apóstolo Paulo, podem nos enganar, lembrando que Satanás se transforma até em anjo de luz. Existem profetas e mestres que aparentam estar preocupados com uma verdadeira piedade, ou desejando mostrar à igreja que são preocupados com o rebanho, quando na verdade, meus queridos irmãos, não passam de lobos disfarçados. Tenhamos cuidado, são obreiros do pecado e da liberdade perniciosa, quando na verdade não passam de lobos disfarçados. São obreiros do pecado e da liberdade perniciosa, pois defendem uma vida sem princípios bíblicos, doutrinas de homens e de demônios. Eles incentivam o povo a entrar pela porta larga e viver no caminho espaçoso. Deles, meus queridos irmãos, Paulo nos alertou, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo Jesus. Segundo tópico do terceiro ponto diz assim: como detectar os falsos profetas? Meus irmãos, não precisamos ir longe para detectarmos os falsos profetas. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Mateus 7 e 16. Veja, meus irmãos, fruto aqui prova a real essência ou a natureza do que a coisa é, apontando para as duas coisas, os ensinos e as obras desses impostores. Árvores boas dão frutos bons. É impossível colher uvas do espinheiro, que por natureza só produz espinhos. Nem se pode colher figos de abrolhos, uma erva daninha. O uso de espinheiros e abrolhos feito por Cristo era para ilustrar o caráter comprometedor desses falsos profetas, os quais não têm nada para oferecer. Seus frutos são imprestáveis. Veja, meus irmãos, a boa árvore que é
bem cuidada, cultivada, alimentada, com certeza dará bons frutos, ao contrário da árvore má, que é podre, estragada e por isso só dará frutos maus. Terceiro tópico, uma análise criteriosa. Meus irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, veja isso. Por isso, meus irmãos, precisamos vigiar para não sermos enganados. Veja, meus queridos irmãos, que a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com as suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação, portanto, irmãos, é resultado da graça e do amor do Pai. Veja João capítulo 3 e versículo de número 16. Portanto, estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe sempre e até a próxima semana.